Ok. Deixa eu ver se tem áudio. Cadê? Pelo menos áudio. Alô, alô, beleza, temos áudio. Ok, então, já está gravando aí, deixa eu só começar aqui, tá? Deixa eu voltar então lá para nossa recordação, tá? Então, da onde vem a transformada de Fourier? Só vocês lembrarem. Antes da transformada de Fourier tinha a série de Fourier. O que Fourier fez? Né? Ele falou o seguinte, ó, que se você tiver uma função qualquer, né, periódica, tá? Não precisa ser senoidal. Se for senoidal, melhor ainda, tá? Mas ela pode ser representada numa série de Fourier. Ah, não posso representar uma função senoidal como série de Fourier? Sim, só que aí vai ter um coeficiente só. A própria... O que é a série de Fourier? É uma soma de coeficientes, né? Uma soma de senos e cossenos com coeficientes para cada uma das frequências que você tem naquele seno e cosseno, né? É um somatório de AN, cosseno de N, ômega 0T, né? Mais BN, seno de N, ômega 0T, tá? Bom, qual era uma das grandes limitações da série de Fourier, né? É quando você tinha funções que não eram periódicas, certo? Não era periódica, né? Então, vamos dizer que a maioria das funções que nós vamos trabalhar e ensinar em sistemas, né, tem muitas funções até que são periódicas, senos e cossenos, etc. Onda quadrada, onda triangular, etc. Mas nem sempre você vai ter função periódica. Um pulso retangular não é periódico, né? Um pulso triangular também não é periódico, certo? Então, o que acontece? O Fourier pensou, poxa, será que eu posso, né, tentar usar a técnica da série de Fourier para trabalhar, né, com essas funções que são não periódicas? Notem, quando o Fourier pega um sinal qualquer, né, ok, desse tipo aqui que é periódico, e ele transforma numa soma, né, num somatório de senoides, né, ponderadas, o que ele vai fazer basicamente isso, né? Você vai aproximar, vai filho, pega isso, vai aproximar, né? Pode ser assim também. O que ele está fazendo? Na verdade, ele está decompondo uma forma de onda complicada, que é essa, né, que nós temos aqui, essa onda quadrada, em formas de onda mais simples, que você consegue trabalhar. Explica isso melhor, explico, então, só para lembrar para vocês. É que você, por exemplo, eu até dei um exemplo de circuitos elétricos. Você tem que ir lá fazer uma análise de circuitos elétricos, e aí você tem uma onda quadrada periódica. Dá um trabalho tremendo. Você normalmente faz isso usando ou transformada de Fourier ou transformada de Laplace. Mas você pode usar a série de Fourier, por exemplo. Porque você pega aquela onda quadrada, transforma numa soma de senoides. Se você transformar numa soma de senoides, o que vai acontecer? Você pode pegar essa soma de senoides e colocar ela, né, usar o que vocês aprenderam lá em circuitos elétricos, que é aquela brincadeira do fazor, certo? Ah, mas é uma soma de senoides de frequências diferentes. Sim, vai dar trabalho. Você vai ter que usar fazor numa determinada frequência, depois você vai ter que usar fazor numa outra frequência, depois você vai ter que usar fazor numa outra frequência. Supondo que você vai pegar 3 frequências só, tá? 3 frequências não é pouco? Se der tempo de a gente fazer exercício de série de Fourier, eu vou mostrar para vocês que se você pegar umas 3 frequências, ou seja, você pegar uma onda quadrada e colocar ela como se fosse uma soma de 3 ondas senoidais, digamos, de frequências diferentes, o erro é bem pequeno. Então, legal, é uma maneira de você trabalhar com onda quadrada, usando uma forma simples de trabalhar com circuitos, que é o fazor, e aí resolver o teu problema. Então,
Essa é uma ideia legal. Você decompõe uma forma de onda complicada, um sinal complicado, em sinais mais simples, certo? O problema do Fourier, o problema da série. O problema da série é que só funcionava quando você estava trabalhando com o quê? Tô tremendo aqui a porra. Agora sim, tá? Quando você trabalhava com sinais periódicos, certo? E o que fez o Fourier então? Ele falou, olha, para fazer isso funcionar com sinais não periódicos, uma forma disso dar certo é fazer o quê? É pegar e supor que uma forma de onda não periódica, né? Aqui, se fosse isso aqui, ó, você fazer com que ela fosse uma forma de onda periódica cujo período, né, tende a infinito, né? Tende a infinito. Legal? Então, é essa a ideia, né? É essa a ideia, para a gente chegar lá na transformada de Fourier. O que a gente faz? A gente sai da série de Fourier e faz o período tender a infinito. É isso que eu vou explicar agora, tá certo? Então, a ideia é justamente essa, né? Então, ó, o que ele faz aqui? Ele pega um exemplo, ó, aquilo que eu falei, ó. Ele pega primeiro uma função, né, que é um pulso retangular aqui, ó, de altura A e de largura tal, tá certo? Então ele pega um pulso retangular de altura A e a largura é tal, ok? E ele faz o seguinte, ó, ele pega e faz o mesmo pulso se repetindo num período T, tá certo? Ou seja, eu consigo agora com essa forma de onda aqui, com essa forma de onda periódica, né, fazer o quê? Fazer a série de Fourier dela, tá ok? Fazer a série de Fourier dela. Eu vou fazer a série de Fourier dessa forma de onda periódica, com o período T. E como é que eu chego dessa forma de onda periódica com o período T para essa forma de onda aqui, que é não periódica, que não tem período, certo? O que eu faço basicamente, o que eu vou fazer basicamente é fazer a série de Fourier disso aqui, e depois que eu fizer a série de Fourier, eu vou fazer o quê? O T, que é o período dessa série aqui, tender a infinito, tá certo? É isso que ele faz, ok? Então, quando você faz série de Fourier, presta atenção, o que é que aparece quando você faz série de Fourier? O que aparece são coeficientes, digamos assim, que multiplicam os A1, o B2, o A2, o B1, o B2, o A3, o B3, assim por diante, né, que multiplicam os senos e cossenos. Então, se você for plotar, digamos assim, né, a série de Fourier para cada frequência, né, se você for plotar a série de Fourier para cada frequência, na frequência ômega 0 você vai ter lá o A0, frequência ômega 0 vai ter o A1, desculpa. Na frequência o A1 e o B1, né, na frequência 2 ômega 0 você vai ter o A2 e o B2, e assim por diante, né, são valores, certo? Então o que ele fez aqui? Ele pegou e fez um exemplo, ó. Ele pegou, né, isso aqui que a gente acabou de mostrar, né, essa forma de onda aqui, ele pegou e fez a série de Fourier. Quando ele fez a série de Fourier, ele plotou, né, o módulo dos coeficientes, porque na verdade você pode colocar isso como se fosse a série exponencial de Fourier, né? Tem a série de senos e cossenos e tem a série exponencial, certo? A série exponencial é igualzinha à série de senos e cossenos, só que em vez de você usar senos e cossenos, você usa exponencial. Ah, mas por que usa exponencial? Ué, porque lembra, o cosseno de θ é o quê? É e elevado a mais jθ mais e elevado a menos jθ sobre 2, fórmula de Euler. E o seno de θ vai ser elevado a mais jθ menos elevado a menos jθ dividido por 2j. Então você tranquilamente pode transformar a série de Fourier em senos e cossenos numa série de Fourier em exponenciais. Então o que ele fez aqui? Esse θ aqui é a frequência que você está trabalhando ali, né? O que ele fez aqui? Ele pegou e para essa forma de onda aqui,
onde ele considerou tal igual a 0,2 e t grande, que é o período, igual a 1, plotou, né, os coeficientes, né, o módulo, né, porque lembra, vai dar um somatório de Cn, né, quando você trabalha com série de Fourier exponencial, não é um AN e um BN, é um CN. CN vai ser raiz quadrada de AN ao quadrado mais BN ao quadrado, tá? Isso, não lembro disso, dá uma olhadinha lá. Basicamente, a série de Fourier exponencial é um somatório de e elevado a menos j, n, ômega 0, t, tá? O que ele está pegando aqui? Ele está pegando esses CNs aqui e está plotando, esse CN pode ser um número complexo, ele está plotando a magnitude aqui para cada um dos ômega zeros, certo? Para ômega 0, depois 2 ômega 0, para 3 ômega 0 e assim por diante, tá certo? Na verdade aqui ele não está nem usando o ômega 0, ele está usando o F mesmo, o F0, mas lembrando que ômega 0 é o quê? 2π F0, né? É porque ômega 0 é a frequência em radianos por segundo, tá? A frequência em hertz é só pegar o ômega 0 e dividir por 2π, tá ok? Beleza, ele colocou lá, tá aqui os coeficientes, né? Ficou essa forma de onda aqui. Legal, o que ele fez agora? Ele agora aumentou, manteve o tal igual a 2 e aumentou o período. Olha o que aconteceu. A forma de onda continuou parecida, vocês estão vendo? Certo? Só que agora você tem mais pontos aqui, ó. Tá ok? Por quê? Porque você está fazendo com que a frequência F0, digamos assim, ela fique menor, né? Certo? Por quê? Quem é o período, não é 1? Quem é F0? Quem é a frequência fundamental? Não é 1? Sobre T0? É 1 sobre T0, certo? Então o que acontece? Se você aumenta o T0, esse F0 diminui. Então olha só, isso aqui que tem esse espaçamento aqui, ó, ele vai diminuindo, certo? Os pontos, lembrando que aqui, ó, o gráfico é esse, são esses pontos aqui. Tem essas barrinhas é só para ajudar a visualizar os pontos, mas o gráfico é como se fossem os pontilhados. O que vai acontecer? Você viu agora que eu continuo com meus pontilhados, só que eles estão mais próximos, certo? O que vai acontecer quando esse, por exemplo, ó, ele botou t igual a 10 aqui, olha só, praticamente você não consegue nem, né, essas barrinhas até atrapalham, né, mas na verdade você quase que tem uma coisa contínua, certo? O que você faz então o que vai acontecer quando o t tender a infinito? Justamente esses pontinhos que estão aqui, quando o t tender a infinito, né, essa frequência F0 não vai ser mais F0, vai ser um dF0. Então na verdade você vai ter o quê? Você vai ter uma coisa contínua. E aí ele diz, ó, quando você faz a frequência fundamental, né, que é a frequência da onda periódica, tender a infinito, né, o que acontece? Você sai da série de Fourier e você chega na transformada de Fourier, certo? Ok? É isso que acontece. Você sai da série e chega na transformada, tá? Então vamos lá. Deixa eu andar aqui, né? Matematicamente falando, ó, a série de Fourier exponencial é aquilo que eu já tinha escrito, ó. F de t é igual a um somatório de n igual a menos infinito até mais infinito, de Cn, que são os coeficientes que eu plotei ali, aqueles pontinhos que eu estou plotando, é quando tem um período, e elevado a menos j, mais j, n ômega 0t, onde ômega 0 é 2π F0. Você pode escrever e elevado a j 2π n F0t, tá? E aí, cada um dos coeficientes é calculado dessa forma aqui. A gente viu isso em série de Fourier, né? Você pega a onda e faz essa integral, né? O que acontece? Quando você trabalha, então, né, com a transformada de Fourier, desculpa, você trabalha com a série de Fourier, quando você faz o t tender a infinito, o que acontece aqui? Né? Olha só o que ele fez, ele simplesmente pegou esse Cn e substituiu aqui. Então, quando você fizer isso, você tem isso aqui, ó, que é a decomposição de f de t numa série exponencial, certo? E aí depois o que ele fez?
Depois que ele fez, ele pegou, arrumou isso aqui, né? Notem que aparece aqui, aparece aqui um delta ômega, né? Tem a ver, né, com o 2π sobre t, na verdade aqui, ó, é o delta ômega, é a variação. O delta F0 quem é? Delta F0 é 2π sobre t0, né? O delta 2π sobre t0 é 1 sobre t0, né? Ok? Então ele coloca aqui, multiplicando o delta ômega como sendo 2π sobre t. Colocando aqui, substituindo isso, né, dentro, né, dessa equação aqui, você tem esse 1 sobre t aqui, fica sendo o quê? Delta ômega sobre 2π, né? Depois ele bota esse delta ômega para fora da integral, ele bota para cá, ó, certo? E aí você tem uma integral aqui, ó, continua com a mesma integral, e um somatório aqui, certo? O que vai acontecer, né? Quando você estiver trabalhando, então, com esse t muito grande, o que vai acontecer? Esse delta ômega vai virar um d ômega, né? E esse somatório vai virar uma integral, certo? É justamente isso que acontece, ó. Delta ômega vira um d ômega, o somatório vira uma integral, e cada um dos ômega zeros agora não é mais uma coisa discreta. Os ômega zeros agora é um ômega mesmo, é uma função contínua. Então aí você tem o que? Essa expressão que está aqui, ó, que é essa que está aqui. Eu vou repetir ela aqui embaixo, ó. Quando você faz tender a infinito, você tem exatamente isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é a função f de t, né? E isso aqui, basicamente, ó, essa parte aqui, né, que seria isso aqui, quem seria esse cara? Não seria o coeficiente? Não seria o coeficiente, né, dos e's elevados lá na série de Fourier? Isso aqui agora ele chama, esse cara aqui que está no meio, que seria o coeficiente da série discreta de Fourier exponencial, passa a ser o quê? Passa a ser a transformada de Fourier. E isso normalmente, isso aqui é para explicar para vocês, lembrar para vocês que como é que a gente sai da série e chega na transformada, né? Isso aqui é representado assim, ó, f grande de ômega. Se você substituir esse f grande de ômega aqui, nessa expressão, vai ficar assim, ó, f de t é igual a 1 sobre 2π, integral de menos infinito até mais infinito, de f grande de ômega, e elevado a mais j ômega t de ômega. Isso aqui, ó, me dá o f de t em função do f grande de ômega. Então isso aqui, ó, isso aqui é a transformada de Fourier, que me dá o f de t, que são os coeficientes, entre aspas, né, da série infinita. Na verdade, você tem que o f de ômega, né, é uma transformação do f de t, né? Ok? Deixa eu botar aqui, apagar aqui. É uma transformação do f de t, né? O que vai acontecer aqui, né? Se eu quiser voltar para o f de t, é só usar essa expressão que está aqui já, que já saiu justamente da série exponencial de Fourier, ou seja, o f de t é igual a f a menos 1 de f de ômega. E quem é a f a menos 1 de f de ômega? É essa integral aqui, ó. Notem que aparece na transformada inversa um termo 1 sobre 2π, tá? Por que aparece esse termo 1 sobre 2π? Porque a gente está trabalhando com ômega em radianos por segundo, né? Com ômega, em vez de estar trabalhando com f. Vocês vão ver lá, vocês vão ver princípios de telecomunicações, né? Vocês estão no terceiro ano, quarto ano. Então, lá vocês vão ver que ele não usa o ômega, ele usa o f mesmo, usa a frequência em hertz, que é mais comum, tá? Quando a gente trabalha no básico, a gente trabalha com o ômega, porque a maioria dos livros de sinais e sistemas trabalha com ômega. Eu acho que seria melhor já os livros de sinais e sistemas trabalhar com f. Por quê?
porque logo na frente, quando vocês forem trabalhar com telecom, eles vão trabalhar com F, certo? Qual é a diferença? Basicamente não vai aparecer, esses 2π somem. Tanto a transformada direta como a transformada inversa não tem esse valor 2π, tá? É um fator de correção só para transformar de hertz para radiano por segundo, tá ok? Então olha só, aqui ó, o termo em colchetes, né, que é aquele no meio, é justamente a transformada de Fourier, aquilo que eu falei para vocês. Esse termo é a transformada de Fourier, né? Esse cara aqui, ó, ok? E obviamente, se você olhar esse termo, ele está aqui dentro, e você olha essa expressão, você tem a transformada inversa. Então aqui é a definição da transformada de Fourier e da transformada inversa de Fourier, tá certo? Ok? Se você olhar e lembrar da transformada de Laplace, é muito parecido, né? Ah, Bel, não lembra da transformada de Laplace. Beleza, vou lembrar para vocês. Transformada de Laplace de um f de t é igual a integral. Eu vou botar a transformada bilateral, só para ficar bem parecido mesmo. Integral de menos infinito até mais infinito, que a gente usa a transformada de Laplace unilateral para facilitar na hora de fazer uma série de... até para fazer a transformada de Laplace inversa, você ter uma relação 1 para 1. Né? Porque a gente viu que se a gente usa a bilateral, você tem que lembrar uma tal da região de convergência. Vocês já esqueceram com certeza. Vocês esqueceram uma coisa que foi há um mês atrás que foi transformada, como é que vocês vão lembrar coisa do semestre passado? Aí que não vai acontecer, não tem a mínima chance de vocês lembrarem, entendeu? Mas o que acontece com a transformada de Laplace? Era assim, ó, f de t elevado a menos st dt. Quando você compara essas duas expressões aqui, galera, olha como é que fica parecido, tá vendo? Qual é a diferença? É que, na verdade, se você fizer esse S igual a J ômega, né, as transformadas são iguais. Concordam comigo? Colocar o S igual a J ômega, fica as mesmas transformadas. E, basicamente, é isso mesmo. É que a transformada de Fourier é como se fosse um caso particular da transformada de Laplace. Tá ok? Da transformada de Laplace. Que é quando o sigma, né, porque esse S lá na transformada de Laplace, ele é um número complexo completo, com parte real, que é a parte sigma, e a parte imaginária, que é a parte J ômega, tá? Então seria só pegando a parte imaginária. Lembra que o S é uma variável complexa, ela usa o plano todo? É como se você pegasse só, e o plano complexo não é uma coisa assim, ó. Aqui você tem o J ômega e aqui você tem o sigma, não é isso? Quando a gente a parte real e a parte imaginária, né? É como se você pegasse a transformada de Laplace toda, que usa esse plano todo, e só pegasse o valor dela no eixo imaginário, entendeu? Em vez de usar todo o domínio, que é o plano todo, pegar só a linha. Aí você fala, pô, então por que não é melhor usar Laplace? Porque Laplace é mais complicado, galera. E aí você tem um monte de funções que você consegue resolver, de um monte de problemas que você consegue resolver usando transformada de Fourier. Transformada de Fourier é uma forma de trabalhar, né, mais simples que Laplace. Ah, mas todo mundo diz que transformada de Fourier é difícil pra caramba, né? Na verdade, o que acontece, que o pessoal tem dificuldade com transformada de Fourier, é que você começa a lidar com números complexos. Eu já cheguei nessa conclusão. E a maioria das pessoas vê número complexo lá na hora do vestibular e nunca mais vê. O professor de cálculo não fala sobre isso. Então, o que pega na transformada de Fourier é isso. E outra coisa, transformada de Fourier, tanto a transformada direta, que é essa aqui de cima, como a transformada inversa, que é essa aqui de baixo, pode ver, não são integrais complicadas de fazer. Dá para fazer essas integrais. Transformada de Laplace, direta, a gente fazia, né? A gente ignorava que S era uma variável complexa, ficava uma coisa em função de S. Mas transformada de Laplace inversa, a gente não fazia a conta. A gente fazia o quê? A gente pegava a tabela, né, e tentava adaptar a tabela para a função que você tinha aí. Tem que fazer um monte de ajustes aí, digamos assim. Usava as propriedades, usava a tabela e coisas do gênero, né? Aí, pô, então por que você usa a transformada de Laplace? Se a transformada de Fourier
é um caso específico da transformada de Laplace, por que você só não usa a transformada de Laplace? Bom, primeiro que ela é um caso específico da transformada de Laplace bilateral, não da unilateral, bilateral, né? Que ela vai de menos infinito até mais infinito. Essa aqui, ó, menos infinito até mais infinito, tá certo? E o que acontece? Se você pegasse, a gente viu que a gente, quando usa a transformada de Laplace, a gente usa a unilateral para não ter dificuldade na hora de trabalhar com a transformada inversa, para não ter que estar se preocupando com a região de convergência. Então já teríamos problemas, né, se usar a transformada de Laplace em vez da transformada de Fourier, certo? Então, normalmente, quando é que você usa a transformada de Fourier? Em sinais, por exemplo, isso é importante. Quando é que você usa a Laplace? Normalmente em sinais que são causais, que começam em zero. Você usa a Laplace unilateral em sinais que começam em zero. Mas e sinais que não começam em zero? Em sinais senoidais que começam lá em menos infinito, por exemplo. Né? Sinais que você usa, né? Eu posso sempre colocar colocando em zero, mas não é o correto, né? Porque você tem que ter um valor anterior, digamos assim, de sinal, né? Como se já existisse em t igual a menos infinito. Então, o que você faz? Usa a transformada de Fourier nesse tipo de sinal. Então, vocês vão ver, por exemplo, que tem vários sinais que a gente usa. Por exemplo, a transformada de Fourier é muito útil para fazer análise de sistemas de telecomunicações. Por quê? Porque o sistema de telecomunicação usa normalmente formas de onda senoidais ou cossenoidais para fazer a transmissão da informação, tá? Então é muito útil. Vocês vão ver que é bastante interessante, tá? Não é teoricamente mais difícil que a transformada de Laplace, mas todo mundo tem dificuldade na transformada de Fourier, tá? Eu diria até que é mais fácil, mas como as pessoas têm dificuldade com os números complexos, acaba se tornando mais difícil, tá ok? Tá? A gente vai ver isso, vai ver vários exercícios. E também 2 pontos. Vamos lá. Vamos lá. Não se preocupem com a lista, vai ter lista, tá ok? Não se preocupe, tá? Então vamos lá, o que é a transformada de Fourier, né? Pode ser considerado um caso particular da transformada de Laplace, né? Substituindo S por J ômega, né? Ok? Só o S, que é o sigma mais J ômega, fica só o J ômega. Nem sempre essa relação é válida, porque tem convergências e etc, né? Tem sinais que existe transformada de Laplace e não existe transformada de Fourier. Isso é muito importante. Por que não existe transformada de Fourier? Quando eu falo não existe, é que ela não converge, é uma integral. Ela tem um valor infinito. Por exemplo, vocês vão ver que se você pegar a transformada de Fourier de uma constante, por exemplo, vocês vão ver que teoricamente ela não existe. Por quê? Porque vai aparecer um impulso. E impulso é uma função que ela existe, mas fisicamente ela não existe. Vocês concordam comigo? Função impulso fisicamente não existe. Porque nenhuma função, você não pode ter nenhum sinal que você vai trabalhar no laboratório que tenha um valor infinito, né? Não tem nenhum equipamento que vai conseguir reproduzir esse tipo de coisa, tá? Então, quando ele fala que a transformada de Laplace existe, que a transformada de Fourier não existe, vamos com calma aí. Na verdade, o que acontece é que a transformada de Fourier às vezes usa um delta e a transformada de Laplace não. Então tem várias transformadas de Fourier que vocês vão calcular, só que elas vão ficar em função de delta. Vocês vão ver já quando ele pegar, por exemplo, transformada de Fourier de um seno, de uma constante, ou coisas do gênero. A gente vai chegar lá. Aí você fala, poxa, mas então não existe? Ela não é um delta? Sim, é um delta, mas delta é uma função física? Não é. Matematicamente você pode escrever, mas simular no laboratório você não tem como, certo? É um impulso. Simular no laboratório vai queimar qualquer equipamento que você queira, certo? Não tem nenhum equipamento que aguente um range de infinito, tá? Então ele considera que essas transformadas de Laplace, que quando você, de Fourier, que quando você aparece um delta na transformada, né?
ele considera que aquela transformada ela existe matematicamente, mas não existe na prática. Tá ok? Então, ó, ela é ideal, né? Quais são as vantagens da transformada de Fourier? Ela é ideal para análise de sinais com valores menores do que zero. Por quê? Laplace, que a gente já viu, para valores menores do que zero, ou seja, para sistemas não causais, não é bom, certo? Ok? Legal. E aí a gente começa falando das propriedades. Agora eu vou mudar um pouquinho. Deixa eu pegar agora e vou mudar a transparência, que essa aqui de propriedade não está muito boa. Deixa eu pegar uma outra aqui. É onde a gente parou, na verdade, ó. Deixa eu acho que é essa aqui. Isso. Vamos voltar agora aqui. Já podemos voltar para a nossa aula. Então, ó, a gente só falando, eu já fiz uma recordação rápida, agora a gente vai falar sobre as propriedades da transformada de Fourier, mas o que é a transformada de Fourier? É a transformada de Laplace, né? Substituindo S por J ômega, basicamente, tá? Então agora, ó, eu pego a bilateral e substituo S por J ômega, tá ok? E eu chego nessa definição aqui, a transformada de Fourier, que é o F grande ômega, né? A integral de menos infinito é mais infinito de F de t elevado a menos J ômega t dt, tá? Normalmente, essa função f de ômega, a transformada de Laplace, é uma função complexa. Por quê? Porque você tem esse cara aqui, ó, né? Você tem esse cara aqui, esse menos j ômega aqui, ó, certo? Então, às vezes aparece um número complexo. Então, quando você vai representar ela nessa função, se você for representar ela num gráfico, ou você representa dois gráficos, um gráfico em que você tem a parte real da função e outro gráfico você tem a parte imaginária da função, ou você representa Como é que você pode representar números complexos? Vocês lembram? Uma forma é assim: você pega esse ponto aqui, né? Aqui é o eixo real, aqui é o A, aqui é o B. Isso aqui vai ser o quê? O A mais JB, certo? Mas outra maneira que você pode representar é pegando esse comprimento aqui, que é raiz de A2 mais B2, certo? Tá ok? É uma raiz de A2 mais B2, que é um módulo, e você pode pegar esse ângulo aqui, que é um θ. Então você pode pegar o módulo do valor e o ângulo, certo? Do valor. O A vai ser o quê? Vai ser raiz de A2 mais B2 cosseno de θ. E o B, raiz de A2 mais B2 seno de θ. Né? Você pode transformar isso em uma representação de magnitude e fase. Tá certo? Ok? Legal. Quando é que existe transformada de Fourier? Isso eu não falei no resumo anterior. Né? Tem o que a gente chama de condições de Dirichlet. Eu não vou pedir esse tipo de coisa, tá? Mas matematicamente é bom falar sobre isso. Por quê? Porque é as condições para que ela exista. Por exemplo, ele fala, ó, x de t, que é a função que você quer calcular a transformada de Fourier, ela tem que ser absolutamente integrável, né? Ou seja, a integral dela, né, do módulo dela de menos infinito a mais infinito tem que ser menor do que zero, tá? Outra coisa, né? Se você pegar, e aí você, por exemplo, já quebra a tua cara aqui. Quer ver como é que você quebra a tua cara? Como é que é o seno? Não é um cara assim? Né? Não é? Não é isso? Pega o módulo dele. Então, tudo que está aqui embaixo vai para cima. Certo? E aqui some. Ok? Integra de menos infinito a mais infinito. Vai dar infinito. Concorda comigo? Integrar de menos infinito a mais infinito vai dar infinito. Então, não tem transformada de Fourier de seno.
E vocês vão ver que tem. Como é que você faz para calcular transformadas de Fourier de funções que não obedecem às condições de Dirichlet? Por isso que eu falo, essas condições são bonitas matematicamente, mas no final você acaba ignorando elas, porque, por exemplo, teoricamente eu não posso ter transformado de Fourier de um seno e vou usá-lo, e vou ter. Como é que eu faço isso? Eu vou usar, ó, se admitirmos a existência de funções impulso nas transformadas de Fourier, a transformada desses sinais, que são os sinais que não obedecem Dirichlet, existem. Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Teoricamente, transformada de Fourier de seno e cosseno não existe. Se você pegar a primeira condição de Dirichlet, que é essa aqui, ó, ela já não obedece. Entendeu? Qualquer onda contínua, né, que não tenda a zero, quando t tende a infinito, vai dar a integral que é diferente de zero, certo? E pior ainda, se você pegar uns z's elevados, então ela cresce indefinidamente. Aí você tem que aparecer o quê? O que vai acontecer aqui? Vai aparecer justamente os deltas para te ajudar, digamos assim, tá? Para você poder usar como transformada de Fourier, tá? Então, apesar de serem importantes vocês saberem que existem condições, né, para a existência da transformada de Fourier, se você admitir que você pode ter transformadas em que a transformada tem um valor que é o impulso, então praticamente qualquer função pode ter transformada de Fourier. É isso que eu quero dizer, tá certo? Então eu acabo, né, desprezando essas condições de Dirichlet. Mas é bom falar, todo livro fala, então a gente coloca aqui, certo? Quem é a transformada de Fourier inversa? A gente viu lá. A transformada de Fourier inversa, ela surge da onde? Ela surge da série de Fourier inversa, né? Da série exponencial de Fourier, né? Porque quando você tem lá, quem é a transformada? Era o coeficiente, né? Se você coloca o coeficiente dentro, né, daquela integral, a gente, só para lembrar, a gente mostrou isso aqui nessa coisa aqui, ó. Ó, a transformada está aqui dentro, e quando você coloca isso aqui, o f de ômega, o que você tem aqui? Você tem a transformada inversa, certo? Ok? Você tem a transformada inversa, porque olha só, você tem, ó, f de t é igual a 1 sobre 2π, integral de menos infinito até mais infinito. Em vez de eu colocar essa integral aqui, que é o próprio f de ômega, que a gente colocou como definição, você coloca f de ômega aqui, em vez de colocar a integral, e elevado a mais j ômega t dt. Ou seja, isso aqui é a inversa, tá? Legal? A gente vai calcular a inversa usando a definição? Sim, podemos calcular a inversa usando a definição. Ah, não é que nem Laplace que a gente usava a tabela? Pode usar a tabela também, tá ok? Mas a gente vai calcular usando a definição. Tá, fala. Sim, não tanto quanto a gente usou em Laplace, tá? Não tanto quanto a gente usou em Laplace, mas tem alguns exercícios que você usa frações parciais, sim, tá? Tá ok? Por quê? Porque na maioria das vezes você não vai encontrar a transformada de Fourier como sendo um polinômio ômega 2, etc. Mas às vezes você usa assim, tá? Já cobrei uma vez numa prova isso, tá? O denominador da transformada, tá? O denominador da transformada era alguma coisa assim, ó. Só para vocês terem uma ideia como é que eu cobrei isso. Era alguma coisa assim. Tinha um valor em cima, vamos supor um 3, e aqui embaixo tinha um valor aqui, um A menos J ômega menos ômega 2, um negócio assim. Quem era isso aqui? Você conseguia fatorar isso aqui numa coisa mais ou menos assim, um A mais J ômega ao quadrado, alguma coisa assim. Você está entendendo? Você conseguia fatorar isso, né? Porque aí quando você fizer isso aqui ao quadrado, vai dar assim, ó. Vai dar A ao quadrado menos ômega 2, tá vendo que é menos ômega 2? Aqui seria um A ao quadrado, sei lá. Ok? Mais 2JA ômega. Quando você fizer um quadrado disso aqui, tá vendo? Por que menos ômega 2? Porque J ômega ao quadrado não vai dar J2 ômega 2?
Aí dá menos ômega 2, entendeu? Aí só que eu colocava isso aqui com números. Então aqui aparecia, por exemplo, o número, sei lá, 3, aqui aparecia um número... Tá entendendo o que eu tô falando? Você tinha que transformar isso num A mais J ômega ao quadrado, certo? E aí teria que fazer as frações parciais lá para fazer a transformada inversa. Mas não é tão comum, não, tá? Pode acontecer, mas não é tão comum mesmo, tá certo? Mas pode acontecer. Legal? Então, olha só, a gente já viu aqui a transformada direta, né? Que é essa aqui. E nós temos aqui também a transformada inversa, que é essa aqui, tá? Sabendo das definições da transformada direta e da transformada inversa, eu agora vou passar para as propriedades, tá certo? Para as propriedades. Notem que eu não vou aqui demonstrar, tá? Eu só vou falar das propriedades. Depois eu vou fazer uns videozinhos, vou colocar para vocês verem a demonstração, tá? Para a gente ganhar tempo, tá? Para a gente ganhar tempo. A demonstração, na maioria das vezes, não é complicada. Falando sério, não é nada fora do normal. Mas o máximo que você faz é usar quando você vai fazer a demonstração, mas você faz usar uma mudança de variável, entendeu? Estou falando nada de fora do normal. Só uma mudança de variável, sei lá, um A mais B vira um C lá qualquer, tá? Então, ó, pessoal, aqui nós temos, então, preste atenção, as principais propriedades, foi justamente onde eu parei antes das nossas férias aí, né? Literalmente foram férias, tá ok? Então, linearidade, ele fala o quê? Que a transformada de Fourier de uma combinação linear de funções é a combinação linear das transformadas de Fourier. Para que serve isso? Para você pegar, por exemplo, de repente o cara conhece a transformada de Fourier de um determinado sinal, f1 de t. A transformada de Fourier ele conhece, é o f1 de ômega. Aí depois ele tem um outro sinal, que é o f2 de t. Vai ser o f grande 2 de ômega. Aí ele quer a transformada de Fourier de f1 de t menos 2 f2 de t, né? Quem é f1 de t menos 2 f2 de t? É uma combinação linear, né, das transformadas. Por exemplo, vamos supor que você tenha a transformada de Fourier de uma constante, que é 2. Você tem a transformada de Fourier de um t, certo? E aí você quer simplesmente a transformada de Fourier de, por exemplo, de 4 mais 2 mais 6t, por exemplo. O que você vai fazer? Você vai pegar a transformada do 2 e vai multiplicar por 2. 2 vezes a transformada de Fourier do 2, que é o 4. Quem é o 6t? É 6 vezes a transformada de Fourier de quem? Do t. Pronto, você vai somar as duas e vai conseguir a transformada de Fourier de 4 mais 6t. É isso que eu estou falando. Tá? Você dividir uma função que você está querendo fazer a transformada em partes. E aí você pode simplesmente usar as partes das transformadas. Tá certo? Ó, transformada aqui de f1 menos 2 f2 vai ser o quê? Vai ser f1 de ômega menos 2 f2 de ômega. Tá? Propriedade da linearidade. Muito simples e muito útil. Tá? E muito útil. Escalonamento do tempo. Não lembro de ter feito algum exercício em alguma prova em que você tinha que usar a propriedade do escalonamento no tempo. Mas a coisa mais interessante do escalonamento no tempo, sabe qual é? É para mostrar que a transformada de Fourier de menos t é igual a quanto? É a transformada de é igual a transformada a transformada de Fourier de menos ômega. Por quê? Substitui ali o A por menos 1. Substitui o A por menos 1. O que vai acontecer? O que eu quero falar é o seguinte: você tem uma função qualquer f de t. Você inverte a função. Você precisa calcular novamente, porque você tinha de f de t, era o f de ômega.
precisa calcular novamente o f de ômega, não, é só inverter a função também. É só você substituir aqui o a igual a menos 1. Olha lá, coloca a igual a menos 1, não vai ficar f de menos t? Vai ficar 1 sobre módulo de menos 1. Quanto é que é módulo de menos 1? 1. 1 sobre 1 é o quê? 1. Vai ficar f de ômega sobre a, sobre menos 1. F de menos ômega. Entendeu o que eu estou falando? É a mais útil para você. Praticamente, a única coisa que eu já vi alguém usar é isso. Mostrar que o f de menos t é igual ao f grande de menos ômega. Certo? E o f grande, lembrem-se, é a transformada de Fourier. Certo? De t. Ok? Fala. Não. Você vai usar você não vai ter que classificar, mas às vezes num exercício ele fala: o sinal é causal, encontre isso, aquilo, entendeu? É só lembrar que o sinal causal normalmente é aquele que começa em 0, basicamente, tá? Então, ó, esse escalonamento do tempo, né, já vi a linearidade. O escalonamento do tempo é bem simples também. Eu vou fazer a demonstração e vou colocar um vídeo para vocês de todas as propriedades. Ok? Vai ser, ó, vídeo, linearidade, vídeo, escalonamento do tempo, vídeo, deslocamento no tempo. Ó, deslocamento no tempo é uma propriedade muito legal. Ele fala o seguinte, ó, você tem uma função f de t. Você pode deslocar ela tanto para a direita quanto para a esquerda. Se o t0 for um número positivo, você vai ter f de t menos t0, o que vai acontecer? Se for t0 um número positivo, você vai deslocar para a direita, lembra? Quando você faz menos alguma coisa, você desloca para a direita. Quando você faz mais alguma coisa, você desloca para a esquerda. Né? Se t0 for um número negativo, for, por exemplo, um menos t0, digamos assim, né? O que vai acontecer? Aí vai ficar t de menos t0, que é t de mais t0. E aí o que vai acontecer? Em vez de aparecer aqui um menos t0, vai aparecer o quê? Um mais t0 aqui também, né? O que acontece quando você desloca uma função, né, no tempo, né, para a esquerda ou para a direita? A transformada de Fourier dessa função deslocada, ela é a transformada de Fourier da função original, que você pode ter, por exemplo, multiplicado por quem? Pelo e elevado a j ômega t0. Notem que esse j ômega t0, esse t0 é uma constante, tá? Então, isso tudo, ó, isso aqui é uma constante, isso aqui é tudo, não vai... Isso aqui é uma função, né? Isso aqui continua sendo uma função de ômega, tá? Vai ser um e elevado a j ômega vezes um constante, ou seja, uma coisa que é o ômega, vezes o f de ômega, que já existia, certo? Então continua sendo o f de ômega. Eu teria que fazer a poder do f de t e do f de t0. Na verdade, não, do f de t0 não. Você só faz a transformada do f de t. Só do f de t. E aí depois você faz o quê? Aí você pega a transformada do f de t e simplesmente multiplica com e elevado a j ômega t0, ou mais ou menos, dependendo do t0. Se t0 for positivo, né, é só colocar menos j ômega t0. Se o t0 for negativo, é mais j ômega, do jeito que está aqui. Igual, exatamente, é isso aí. Ok? É isso aí. Certo? Cara, lembrem, tem que ter essas propriedades parecidas com Laplace. Por quê? Porque a transformada de Fourier é a transformada de Laplace, só que em vez de usar o plano todo, só usa o j ômega, tá? A mesma coisa se você pegar e multiplicar o f de t, né, por e elevado a mais j ômega t0. Notem, esse aqui agora eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando f de t e estou multiplicando pelo j ômega 0t. Ou seja, eu estou multiplicando por uma função de t também. É uma função de t. Quem é essa função de t? É o e elevado a j ômega 0t. Ômega 0 é uma constante? Sim, ômega 0 é uma constante. O que acontece? Essa é uma das principais propriedades. Essa aqui eu diria que é uma das principais propriedades da nossa transformada de Fourier. Por quê?
E quando você pega uma função do tempo e multiplica por um e elevado a j ômega 0t, ou seja, multiplica por uma exponencial no tempo também, mas com o ômega 0 que você escolhe, o que acontece? A transformada daquela função original, que estava numa posição, ela é deslocada para a posição ômega 0. Tá certo? Olha só. Estão vendo? Ó? O f de t. F de t é a função do tempo, que vai ter uma função em ômega. Estão entendendo? Você tem o f de t aqui e você tem o f de ômega aqui. Tá certo? Né? Vamos dizer assim, vamos fazer um desenho que fica melhor. Vamos supor que você tenha para cá. Você tem um f de t assim, qualquer, e você tem um f de ômega assim. Certo? Quando você pega esse cara aqui e multiplica por e elevado a mais j ômega 0t ou menos j ômega 0t, tanto faz, aí você vai fazer o deslocamento. O que vai acontecer? Esse cara que estava aqui, ele vai agora estar em cima do ômega 0. O que você está fazendo? Você está fazendo com que a frequência, essas frequências aqui ficavam em torno de 0, concordam comigo? Agora essas frequências aqui ficam em torno de quem? De ômega 0. Essa propriedade, ela vai dar o que a gente chama de propriedade da modulação, que é quando você tem um sinal, ó, o sinal estava aqui, ó. Ele estava aqui em torno de 0, por exemplo. E você tinha um espectro também de frequências em torno de 0. Tá? Aí você pega esse sinal e multiplica por uma exponencial com uma determinada frequência, o espectro não muda de forma, só que ele se desloca por uma frequência maior. Tem a ver com esse ômega 0 aqui, ó. Ele sai desse triângulo e vai para cá. Vou mostrar já. A vantagem disso é, por exemplo, quando você quer transmitir, vou dar um exemplo, que é a modulação. Vocês já viram lá no rádio, né? 103,7 MHz, né? Essa é a frequência, né, da rádio. E ela usa essa frequência por quê? Porque ela usa um sinal, né, de voz. Se você fosse transmitir sinal de voz e de som do que o ouvido humano trabalha, que é a frequência de kHz, você ia ter que trabalhar com a frequência da antena que vai fazer a transmissão. Você teria que usar uma antena enorme, tanto para transmitir quanto para receber. Vocês vão ver que o comprimento, o tamanho de uma antena, né, ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional à frequência. Quanto menor a frequência, maior a antena tem que ser, certo? Então não tem sentido nenhum você trabalhar com antenas, por exemplo, de quilômetros, né? Não tem sentido. Como é que você resolve isso? Muda a frequência. Mas eu estou transmitindo frequência baixa, velho. Eu estou transmitindo a frequência de voz, de música, a frequência de kHz. Como é que eu vou mudar? Você multiplica esse sinal por um sinal, na verdade, a gente vai até mostrar que é um sinal senoidal ou um cossenoidal, né? Pô, mas você não falou que é para multiplicar por um e elevado a j? Aí usa-se a fórmula de Euler, não é isso? A fórmula de Euler não é um seno, não vira um e elevado a j? Então você multiplica esse sinal por um sinal de maior frequência, tá certo? E aí transmite esses dois. O que vai acontecer com o espectro dessa multiplicação? Vai ficar lá na frequência alta. Só vai ter frequências altas. Por quê? O que vai acontecer? O que vai estar mandando no sinal é a frequência que você multiplicou. Então aqueles kHz, eles ficam embutidos naquela frequência maior. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso aqui é a modulação. Você embute eles na frequência maior e transmite só a frequência maior. Transmitir só a frequência maior, o que você tem de ganho? Primeiro, você tem o ganho das antenas, porque você vai poder trabalhar com antenas menores, né? E você tem ganho também de ruído, né? Ruído de baixa frequência não vai existir, porque você vai estar trabalhando com alta frequência. Beleza, mas aí, peraí, tem desvantagem? Claro que tem desvantagem. Se eu joguei a frequência lá para cima, eu tenho que depois ter um decodificador que transforme aquela frequência que está lá na frequência que eu quero ouvir.
Eu não quero ouvir um monte de estática. Se você pegar esse sinal que você multiplica, que é um sinal de música, se eu multiplicar pela portadora, que é um sinal de alta frequência, e for escutar, na verdade eu não vou escutar nada, porque o nosso ouvido não vai escutar nada. Nosso ouvido só consegue escutar até 20 kHz. Se tiver uma portadora de megahertz, você não vai escutar nada. Tá ok? Não interessa para você. Então tem que ter uma maneira de fazer o quê? O processo inverso. A gente vai ver isso. É uma das principais aplicações de transformadas de Fourier. Modulação de sinais. Quando vocês vão ter uma matéria que é só isso. Princípios de telecomunicações. Tá? Mas aqui eu já vou dar exercícios para vocês se prepararem lá na frente. Aí tem vários tipos de modulação. Você pode fazer a modulação mais simples que tem, que é essa multiplicação aqui. A gente chama isso aqui de modulação de amplitude. Por quê? Porque a amplitude do sinal que você vai transmitir altera, por exemplo, vamos supor que eu quero transmitir um sinal assim, tá? De baixa frequência. Aí eu multiplico por um sinal assim, ó, de alta frequência. Porque ali em cima é baixa, porque aqui embaixo é alta. Só vocês verem aqui, ó, o período aqui não é menor? Lá em cima o período não é maior? Então, quanto menor o período, né, maior é a frequência, 1 sobre T, certo? Quando você transmite, fica um negócio assim, ó. Vou botar até numa outra cor. Fica uma coisa assim, ó. Desculpa. Fica quieto aí. Não sei se vocês estão entendendo. Fica uma coisa mais ou menos assim, né, o que é transmitido. Aí o que acontece? O receptor recebe isso aqui, né, e tem que transformar essa vermelha que está aqui. Notem que a preta, ela está embutida na vermelha, mas você não consegue visualizá-la. Você tem que depois fazer com que isso se transforme nisso, que era o que você queria lá transmitir, certo? Isso aí é a operação que a gente chama. A operação da multiplicação é a modulação. A operação inversa é a demodulação. O que vocês têm em casa para receber internet? Não é um modem? Por quê? Porque quando isso serve para qualquer tipo de forma de onda. Se você quer trabalhar, por exemplo, em transmitir sinais de megahertz, que são os megabits por segundo que vocês vão ter que trabalhar lá, seria interessante se você usasse um meio de gigabit ou maior, né? Que meio é esse? Uma fibra ótica, por exemplo. Então lá, o que o modem faz na fibra ótica? Ele pega aquele sinal que vem em gigahertz, certo? E transforma nos megabits. Modem é simplesmente uma abreviatura de modulador e demodulador. Modem. É isso aí. Modem não é um nome, né, que apareceu do nada, é como se fosse uma sigla. Modulador, demodulador, modem, certo? Sim, se você tiver um roteador, por exemplo, ele trabalha com... Quanto maior a frequência, mais você vai ter de alcance e de quantidade de informação. Pode ver que se você tem um modem roteador lá de 2,4, que está jogando rede sem fio para você, a frequência, em 2,4 você só consegue uns 100 mega, mas em 5 GHz você consegue 1 giga, às vezes, entendeu? 1 gigabit. Por quê? Porque é mais informação, ok? Vocês vão ver isso aí, tá? Então, ó, continuando aqui. Então, ó, esse deslocamento na frequência, pessoal, é uma das principais propriedades, tá? Você multiplica por um E elevado, você faz com que o sinal, né? A gente vai mostrar isso em exercício, vocês vão ver logo, tá? Porque, como assim? Eu vou pegar, por exemplo, calcule a transformada de Fourier. Eu vou mostrar a transformada, vou mostrar o espectro lá da transformada, certo? Espectro o espectro de frequências, é a representação nas frequências do sinal. É basicamente a transformada de Fourier. Por exemplo, eu vou mostrar, por exemplo, ó, eu quero fazer a transformada de Fourier disso aqui, ó. Disso aqui. Isso aqui é um pulso retangular, ok? Aí vocês vão ver que a transformada de Fourier desse cara é um cara assim, ó, tá?
é um seno de x sobre x, tá certo? Esse cara, ele está aqui centrado na origem, né? Se eu pegar, por exemplo, multiplicar esse cara por um seno qualquer lá de alta frequência, por exemplo, um E elevado a alta frequência, o que acontece? Esse cara está centrado aqui no tempo, aqui é tempo, né? E aqui é ômega. Tá, aqui está em zero. O que vai acontecer? Quando você multiplica por um valor, ele vai mandar. Ou seja, você pega esse cara e multiplica por um E elevado a menos J ômega 0 T, ele vai mandar isso aqui lá para ômega 0 em vez do zero. Certo? Aquela frequência vai lá para o lado. Tá? Vocês vão ver isso. Eu vou desenhar várias vezes. A gente tem exercício. Vamos primeiro entender as propriedades. Entender não, né? Na verdade, descrevê-las. Depois eu vou mostrar as demonstrações passo a passo. Tá ok? Continuando então agora, ó, deslocamento na frequência, como eu falei para vocês, é super importante. Tem a ver com isso, você poder deslocar o espectro na frequência. Derivada no tempo. É importante isso aqui? Derivada no tempo? Claro que é importante. É por isso que... O que isso aqui lembra, hein, pessoal? Ele mostra assim, ó, transformada de Fourier da derivada de uma função é a transformada da função, que é o f de ômega, multiplicado por j ômega. Onde é que vocês já viram essa multiplicação por j ômega? Onde é que vocês já viram a multiplicação por j ômega? Onde é que foi? O j ômega. Onde vocês já viram isso? Circuitos. Não é j ômega L? Não é j ômega C? Não é 1 sobre j ômega L? 1 sobre j ômega C? Não é isso que aparece? Não é? Por que isso aparece? Porque quando você tem e quando é que aparece o L e o C? Porque tem derivadas, não é isso? Não é? Não tem derivada? Não é? LDI dt, não é isso? Então, você faz a transformada da corrente lá, do indutor, aparece um J ômega. Oi? Cara, olha só, aquelas opções que aparecem em circuitos, nada mais é do que a transformada de Fourier sendo aplicada. Basicamente, esse fasor nada mais é do que a transformada de Fourier sendo aplicada, só que de uma maneira mais simples. Como assim de uma maneira mais simples? Quando você usa aqueles fasores, lembra que vocês usam aquilo em estado estacionário? Análise de circuitos de corrente alternada em estado estacionário, não é? Não é estado estacionário? Por quê? Porque em estado transitório, você tem que usar Laplace, porque é logo no início, mas depois, com o tempo, aquela porcaria lá vira uma senoide, aí você pode usar essas opções aqui de J ômega, ou multiplicando ou dividindo. Quando é que você multiplica? Quando você trabalha com derivada. Quando é que você divide por J ômega? Quando você trabalha com integral. Vocês vão ver aqui. Ok? Então, ó, deslocamento na frequência. Então, diferenciação no tempo. Ó. F de F' de t é igual a J ômega de t. Se você usar isso recursivamente, várias vezes, o que acontece se você usa recursivamente? Fn de t é J ômega elevado a n. Só substituir agora um G' como sendo F', concorda? Na segunda derivada, né? Vai multiplicar por J ômega de novo, não vai? E assim por diante, não é? Então, quantas derivadas quiserem, quantos J ômegas aparecerem, tá certo? Isso é bom, né? Porque você tem, de repente, você pode usar a transformada de Fourier para calcular, para resolver equações diferenciais também. Lembra que a gente usava Laplace para resolver a equação diferencial? Lembra Laplace? Você botava lá o S ao quadrado, não sei o quê, e depois encontrava ali a transformada inversa e resolvia a equação diferencial. Eu nem sei resolver a equação diferencial sem ser por Laplace, galera, só para vocês terem uma ideia. Só sei usando Laplace. Quer dizer, essas ordinárias, né? Tem a equação diferencial que você não tem como resolver por Laplace nem por Fourier. São aquelas que vocês têm que usar separação de variáveis, vocês sabem muito bem disso, só que não, né? Mas assim, tipo, já esqueceram, né? Nunca vão usar. Na verdade, pior que usa, né? Assim, eu vou usar isso quando eu for
engenheiro eletricista? Não, não vai, né? Não vai. Mas se vocês forem fazer um mestrado, se quiserem trabalhar na área acadêmica, vai usar, porque aí você fala, pô, mas se eu não vou usar isso na prática, por que eu vou ficar trabalhando com isso aí? Não preciso saber disso. Cara, se você não souber como chegou naquilo, se tiver que fazer uma alteração, você está lascado, né, cara? Nesse pessoal. Aí não precisa de engenheiro. É só pegar um cara que, né, digamos assim, um cara que só mexe, um técnico da vida, né? Aí não sabe fazer conta nenhuma, é só receita de bolo, e aí começa a complicar. Então, ó, derivada no tempo é isso, tá? O que é integração no tempo? Notem que a integração no tempo tem duas fórmulas. Tem uma fórmula, integração no tempo é um pouquinho, eu vou fazer a demonstração depois para vocês. Ó, integração no tempo é o seguinte: qual é a transformada de Fourier da integral de f de t dt? Vai ter duas fórmulas. A primeira é essa aqui e a segunda é essa aqui, né? Vai depender do F0. Quem é o F0? F grande de zero. É a transformada de Fourier em ômega igual a zero. Certo? Ômega igual a zero é que você tem frequência zero. Se a frequência zero é um valor que não varia. É um valor DC que a gente chama. Né? Se você tem um sinal assim, preste atenção. Se você tem um sinal assim, ó. A senoide. Qual é o valor DC dele? O valor DC dele é zero, porque a média dele é zero. Mas se você tiver um sinal assim, né? Quando você, por exemplo, quando você pega, como é que você encontra um sinal assim, pessoal? Pega, por exemplo, tá fazendo fonte de alimentação. Vocês já aprenderam de fazer fonte de alimentação, sair do circuito corrente alternada, chegar no corrente contínua? Né? Como é que você faz? Primeira coisa que você faz é tirar, usando uma ponte de diodos, fazer isso aqui, não é? Você tira os valores negativos. Depois você pega um filtro RC e aí você passa, ele fica um negócio assim, não fica? Isso basicamente é um ripple. Você pode aproximar isso como uma forma de onda senoidal. Você vai ter um DC ali, tá certo? Né? Às vezes você quer que esse ripple seja bem pequenininho para você não ter nenhuma variação, certo? Então, nesses dois casos, olha o que acontece. No primeiro caso é muito fácil. No primeiro caso, olha aqui. É só você dividir por J ômega. Só pegar a transformada de Fourier e dividir por J ômega. No segundo caso, aparece um termo aqui horroroso aqui, ó. Como assim um termo horroroso? É porque, notem, aparece um termo que aparece um delta. Por quê? Lembra que eu falei que você pode pegar... Primeira propriedade não era da linearidade? Você tinha um sinal mais um outro sinal. A transformada da soma era a transformada do primeiro mais a transformada do segundo, não é? Ok? Se você imaginar que um sinal que não tem valor médio nulo, certo? Que o valor DC ele não é nulo, você pode imaginar o quê? Como sendo um sinal que tem valor nulo, mais uma constante, concorda comigo? Na hora de fazer a transformada de Fourier desse sinal, da integral desse sinal, o que vai acontecer? Uma parte vai ser bem simples, que é essa aqui que divide por J ômega, que é a que tem o valor nulo, mas a outra parte vai ser a transformada de Fourier de uma constante, entendeu? E a transformada de Fourier de uma constante aparece delta, por isso tem esse valor aqui. A gente vai demonstrar isso aqui de uma maneira bonita, mas não agora, tá? Não agora, tá certo? Legal. A propriedade para mim que mais vocês vão usar em prova, ó a dica, hein? Propriedade que vocês mais vão usar em prova: dualidade. Que dualidade é essa? Ele fala assim, ó, se você tem a transformada de Fourier, fica quieta aí, cara. Pronto. Se você tem a transformada de Fourier de f de t, que é um f grande de ômega, você faz isso aqui, ó.
Você pega e escreve a definição. F de t elevado a menos j ômega t dt. Certo? Essa é a transformada, não é? Agora, olha só, olha que coisa interessante. Se você pegar aqui, né, e fizer isso, ó, olha só, se eu pegar a transformada inversa, que é isso aqui, ó, F, cacete. Isso aqui a gente sabe que é 1 sobre 2π, menos infinito até mais infinito, de quem? De F de ômega, elevado a mais j ômega t dt. Certo? Não é isso que a gente faz? Tá ok. Se você pegar, por exemplo, né, e trocar o ômega pelo t, fazer uma mudança de variável. Desculpe aqui, eu escrevi errado, peraí. Tá ok? Se você trocar o ômega pelo t, deixa isso aqui assim, ó, 1 sobre 2π. Agora eu vou multiplicar por 2π. O que é que vai acontecer? Vai ter uma coisa assim, ó. Você concorda comigo? Se eu multiplicar isso aqui por 2π, isso aqui o que é, cara? Isso é quase a transformada de Fourier do f grande de t. O que é o f grande de t? F grande não é a transformada de Fourier do t? Então vamos supor, o f grande de t é a função que você gerou na transformada, é o f de ômega, só que em vez de ser o ômega, você usa o quê? Você usa o t. Olha só, isso aqui seria, na verdade, f grande de menos ômega, né? Porque lembra que o f grande de menos ômega é só você substituir na transformada de Fourier, em vez de ter ômega, você bota o menos ômega, certo? Então isso tudo aqui é o f grande de menos ômega, tá? Ou seja, a transformada de Fourier de f de menos ômega, tá? E isso aqui é uma propriedade muito legal. Por que essa propriedade é muito legal? Porque olha só, se você fizer, né, se você tem a transformada de Fourier de f de t, que é o f grande de ômega, se você quiser saber qual é a transformada de Fourier do f grande de t, você não entendi ainda, vou explicar. Vai ser 2π f pequeno de menos ômega. Não entendi porra nenhuma, Abel. Vou explicar. Olha só. Quem é o f pequeno de menos ômega? Né? Quem é o f pequeno de t? Né? 1 sobre 2π integral de menos infinito até mais infinito de f grande de ômega elevado a mais j ômega t dt de ômega. Quem é o f de ômega? É só substituir ômega por t. Vai ficar f de t elevado a menos mais j ômega t, ômega por t, e aqui vai ficar um dt. Isso aqui, por definição, essa parte aqui, por definição, é a transformada de Fourier de f de t. Só que, na verdade, né, se eu quiser... Desculpa, eu fiz uma coisa errada aqui. Faltou um passo. Olha só.
Agora eu vou fazer f de menos ômega. Vai ficar 1 sobre 2π, integral de f de t, e elevado a menos j ômega t dt. Isso aqui, por definição, galera, eu agora vou fazer o seguinte, vou fazer 2π f de menos ômega. Vai ficar integral de menos infinito até mais infinito, de f de t, e elevado a menos jt dt. Isso aqui, por definição, é a transformada de Fourier de f grande de t. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, olha só, presta atenção. O que essa propriedade quer dizer? Essa propriedade quer dizer o seguinte, ó. E se eu tiver a transformada de Fourier de uma função f de t, vamos supor, a transformada de Fourier da função delta, ela vai ser 1. Ela vai ser 1. Por quê? É só você substituir na equação. Vai ser integral de menos infinito até mais infinito de delta de t elevado a menos j ômega t dt. Lembra? Propriedade da função delta. Se você pega a função delta, multiplica, né, e integra de menos infinito até mais infinito, dá o valor da função que ela está multiplicando no ponto zero. E elevado a menos j0 é elevado a zero, que é igual a 1, certo? Olha só, isso aqui é o f de t, isso aqui é o f de ômega. Olha só, se eu quiser saber a transformada de Fourier de 1, que é basicamente o f de ômega que eu encontrei, o que vai acontecer? Vai ser 2π que multiplica a função aqui em menos ômega, que é o delta de menos ômega. Vocês vão entender isso, na verdade é a função original. Isso aqui deu 1, de 1 vai ser 2π vezes isso aqui, só que no menos ômega, tá? Mas quem é delta de menos ômega? É igual a delta de ômega, porque delta de ômega, delta é uma função, o delta é uma função par, tá certo? Qual é a vantagem de saber isso? É o seguinte, vamos supor que eu mande vocês calcularem, a gente vai fazer isso já na aula que vem, a transformada de Fourier disso aqui. Aí vai dar isso aqui, ó. Tá? Qual é a vantagem? É que quando eu quiser, pela dualidade, eu posso dizer que a transformada de Fourier disso aqui vai ser o quê? Vai ser isso aqui. Tá? Normalmente, tá entendendo? A transformada de Fourier da função que você obteve quando você criou, você fez de uma primeira função, é a própria primeira função. Tá dando para entender? Só que tem algumas particularidades. Notem que as funções são pares, então por isso que deu bonitinho assim. Quando a função é ímpar, tem umas mudanças aí que você tem que tomar. Tá ok? Tá? Então beleza, pessoal, eu queria chegar até na dualidade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Dualidade tá bom. Depois vou usar Parseval. Para usar Parseval tem que falar da convolução. Falo na aula que vem. Não, tem que ser. Não dá. Tem que ser devagar. Depois só vou. Pega máquinas elétricas, professor. Máquinas elétricas. Máquinas 2. Pega máquinas 2. Nossa aula é amanhã lá no outro grupo, no outro